Olá pessoal, hoje eu estou aqui em frente ao edifício Aspen da construtora Embraed, em plena Avenida Brasil, e quero iniciar um quadro novo aqui dentro do canal Viver na Praia. Preciso contar com a opinião de vocês, se a gente continua esse trabalho, se acham que é válido ou não. Eu vou encontrar agora num apartamento aqui que vai ser completamente reformado, as meninas da MM Arquitetos, a Marina e a Bibiana. Elas vão fazer uma repaginada total no imóvel aqui, que vai ficar muito interessante. E eu pretendo contar toda essa história do início do projeto, a execução e a conclusão e apresentar no canal, claro, valorizando aqui a questão de Balneário Camboriú, que tem muitos edifícios antigos e que podem ser muito bem aproveitados e valorizados. Quero que você me acompanhe agora e lembra de deixar o like se gostou do vídeo, te inscrever aqui no canal para receber as novidades, ativa o sininho para ser notificado e o principal, deixa o teu comentário se vale a pena, se a gente vai continuar com isso. Vamos lá? Olá, hoje eu aqui no edifício Aspen, esse jovem adulto da construtora Embraed, um edifício com 22 anos, onde nós vamos conhecer um apartamento aqui que vem passando de geração para geração. Uma situação bem peculiar. Os avós viveram muitos anos nesse apartamento recebendo filhos e netos, e hoje quem está herdando é um dos netos, e que vai reformar o apartamento para vir morar com a esposa e o futuro filho que já está encomendado. Eu quero começar a visita te mostrando os pontos fortes do apartamento, porque é aquela situação que eu sempre friso, o que vale mesmo é a área interna, que você não pode alterar, a vista e o endereço. E esse aqui tem de sobra todos os itens. Começando por essa varanda aqui com churrasqueira a carvão, e aqui a gente está falando acima do 14º andar, com uma vista ampla e sol o dia todo batendo nas duas pontas do apartamento, já que eu tenho janela para ambos os lados, ventilação e iluminação cruzadas. Isso conta muito. Aqui você vai identificar, por exemplo, esse relógio carrilhão, é uma relíquia de família, que provavelmente vai continuar aqui depois dessa repaginada no apartamento, mas que tem todo o seu simbolismo, seu significado e a importância para a família. Agora aqui, falando de espaço, você vê um amplo living, onde a gente consegue aproveitar bem os ambientes para, mesmo com uma rejuvenescida, com uma modernizada no mobiliário, curtir muito esse espaço, com cozinha separada, que é um item que muita gente gosta. Aqui tem a facilidade de repente, deixar assim isolada ou ainda abrir e integrar um ambiente de estar e jantar. Essa cozinha ainda com janela voltada para o mar, o que te favorece na iluminação, na ventilação. O apartamento aqui é super arejado, seco, um ambiente sadio para se viver. Esse apartamento conta com 2 suítes, um dormitório, banheiro social, uma cozinha interligada à área de serviço e 2 sacadas. Uma de frente, que seria a sacada social, com churrasqueira a carvão, que a gente já viu, e uma aqui de fundos, que atende tanto a área de serviço quanto a uma das suítes. Ventilação cruzada e uma vista mar de tirar o fôlego. E um dos desafios que as nossas arquitetas vão enfrentar aqui é resolver a questão de ar-condicionado de parede, comum em apartamentos mais antigos. Hoje em dia a gente sabe que tem um split, que você consegue cobrir isso aqui com gesso e deixar a máquina ali do lado de fora. Mas aqui fora é varanda. E essa é uma situação comum a ser enfrentada aqui em Balneário Camboriú. Para o verão, como é que você vai ligar um ar-condicionado dentro do quarto e soltar o ar quente numa varanda fechada? Isso aí a gente vai ver durante a reforma. E esse aqui seria o dormitório, que foi transformado num home office, e que você já está percebendo aqui que a mudança está sendo desmontada para sair daqui e iniciar-se toda a reforma da unidade. Agora eu vou passar a bola para as meninas que vão se apresentar e vão te explicar um pouquinho do que elas pretendem fazer aqui para essa repaginada ao apartamento. Conheça as nossas arquitetas. Bom, agora a gente vai saber um pouco mais de como é que vai ficar essa questão da reforma do apartamento. Vou apresentar a vocês o time da reforma, elas vão se apresentar aqui e a gente vai conversar sobre o que vai ser destrinchado nesse período que está por vir. Por favor. Então, meu nome é Marina, eu sou arquiteta. Essa é a Bibiana que trabalha junto comigo e a gente vai falar um pouquinho então do que a gente planejou para a reforma desse apartamento. Primeiro, vamos levantar algumas questões, eu acho, importantes, né, que a gente estava discutindo até antes e com o proprietário também, que é a respeito da planta desse apartamento, né? Esse apartamento tem a característica de ter uma planta muito boa, se a gente comparar com os
os novos empreendimentos que estão sendo construídos. Então, tem uma planta de 100 a 110 metros quadrados e possibilita algumas alterações na planta, né? Uma das coisas que a gente tinha imaginado seria a integração total aqui do living, que eu acho que é uma coisa que quando as pessoas entram, elas também têm essa visão, né? Por ser o primeiro espaço e por hoje todas as áreas mais sociais estarem abertas. Então, daria pra gente fazer a integração do living com a cozinha, né, e com a varanda também. E uma outra questão que a gente levantou seria a possibilidade de a gente nivelar o piso dessa área social aqui, que seria a sala de TV com a sala de jantar, juntamente com a área da sacada, da varanda, assim possibilitando uma total integração, né? Ao mesmo tempo, a gente se esbarrou com algumas questões mais técnicas do prédio, por ser um prédio mais antigo. Aqui nesse espaço, principalmente, uma das dificuldades que a gente está enfrentando é a questão da parte de climatização, que até pela idade do prédio, nós tínhamos um sistema de condicionamento de ar mais antigo, então para a gente fazer a substituição para sistemas mais modernos, a gente tem alguns empecilhos, como o sistema construtivo aqui, que é tradicional de laje, pilar e viga, então o forro aqui é direto na laje para a gente trabalhar melhor uma iluminação, com gesso, com um projeto luminotécnico mais atualizado. A gente precisa fazer o contorno desse sistema construtivo com os equipamentos de climatização. Então é um planejamento que tem que ser feito com bastante antecedência, inclusive pela parte assim técnica elétrica também, que devido a essa idade da edificação, a gente não tem uma disponibilidade muito grande, nem uma variedade assim, de pontos, tanto de tomada quanto de interruptores, quanto a fiação, né, que recebe essas cargas que são maiores. Então a gente está fazendo todo o novo planejamento para adaptar, né, aos anos atuais, assim, com os equipamentos que são usados hoje em dia, com toda a demanda, né, e solicitação das necessidades do cliente, que incluem assim, a gente trazer partes assim de adega, de cervejeira, de um sistema mais moderno de televisão. Então, todos esses equipamentos assim que hoje em dia, né, a gente gosta e usa e desfruta bastante para o conforto, a gente, né, enfrenta nesse planejamento prévio para o uso do espaço. Deixa eu perguntar para vocês assim, uma questão, vou colocar bem como leigo, né? Eu estou no intermediário, vocês estão bem técnicos, eu estou ali intermediando da técnica da construtora ou, no caso de uma reforma, para um eventual leigo que queira comprar e quero que arrume pronto, não sei como. A gente está falando aqui de colocar mais tomadas, de passar a fiação de internet e tudo mais. Tem pouca tubulação colocada no apartamento, sim, né? Porque antigamente não se usava. Vocês aqui vão fazer o quê? Vão rasgar toda a parede, isso, passar uma tubulação nova para colocar mais pontos? A gente já fez um planejamento logístico dos prestadores de serviço. Nós vamos abrir as paredes, né? A gente vai puxar das tomadas que já existem, ampliar o número de tomadas, tanto, né, as tomadas baixas quanto as tomadas médias, e a gente vai incluir a parte de rede. Então a gente já fez, quando a gente montou o layout, porque tem uma questão também nesse apartamento aqui, que quando é um apartamento, né, de família, então antes quem usava eram os avós do cliente. E hoje em dia, né, a gente trocou esses proprietários pelos netos, né, pelo neto com a esposa e um filho pequeno. Então as necessidades são completamente diferentes, a demanda é diferente, né, a demanda, a época, tudo. Então a gente fez todo esse planejamento, né, e a gente fez um cronograma assim logístico de quem entra primeiro para a gente poder rasgar, abrir, fechar, né, colocar a tubulação, pintar. Então a gente fez já um cronograma de obra para que, né, seja feito esse atendimento das necessidades e a inclusão de todos esses equipamentos que o cliente precisa. Até tem uma questão legal aqui de a gente comentar que esse apartamento ele vai ser feito, essas adequações técnicas e a maioria da parte de acabamentos vai ser feito em curto espaço de tempo. Então isso, desde quando o cliente fechou o projeto até esse momento, a gente já veio orçando e planejando, fazendo a logística, reservando os fornecedores e os prestadores para que a partir do momento em que todas as coisas estivessem organizadas para sair daqui, que alguns móveis, né, algumas coisas a gente vai ter que remanejar para iniciar a reforma, que a partir disso a gente já pudesse dar início à reforma.
né? Porque assim como os prédios aqui em Balneário tem, existem regras aqui dentro que a gente tem que seguir para poder fazer as reformas, né? E uma delas é o nosso prazo, que é apertado, porque dia 15 de dezembro a gente não pode mais fazer obra, a partir de 15 de dezembro. É um detalhe que tem muita gente de fora, principalmente, que aqui em Balneário não tem essa ideia. Que acha que vai comprar um imóvel perto da temporada e já vai usar, já vai mobiliar. poder reformar, né? Não dá, por isso que a gente vê muita situação de pessoas acampadas aqui, né? Que põe uma cama, uma mesinha de jantar, geladeira, fogão e se vira com o que tem, porque realmente do dia 15 de dezembro até depois do carnaval, as coisas param. você não entra com mobília, não pode montar mobília, efetivamente não pode ocupar o elevador de serviço, né? Exato. A questão de barulho para incomodar quem está ali curtindo férias e também do maior volume de pessoas aqui na cidade, né? Os veranistas, o pessoal vem para cá. E até quando o cliente nos procurou, a gente já tinha esse espaço curto. Então não foi algo assim, né, do pós-projeto. A gente já tinha em mente, né? A gente já tinha em mente esse curto. Então o que a gente fez? A gente remoldou o processo de projeto para que as coisas andassem ao mesmo tempo. Então hoje em dia tem etapas de planejamento e de projeto em andamento. Então tudo isso, né, a gente foi assim organizando o tempo para que a gente conseguisse entregar, né, algo que eles pudessem não estar acampados, né, dia 15 de dezembro. Verdade. E outras coisas legais, assim, que eu tava relembrando agora que tem no apartamento é o lavabo, por exemplo, que hoje o lavabo tem um espaço de chuveiro, né, nesse apartamento. É um banheiro social, assim. Se tornou um banheiro social, então, e uma das propostas que a gente fez de layout era até de remover um dos banheiros, que seria o do quarto do meio, aquele quarto que tem sacada da ponta, e fazer um closet pro dormitório do casal. Porque a gente tem a possibilidade do lavabo virar o banheiro social e não ter o lavabo. Porque ele tem um encanamento, então, no caso. Era uma das possibilidades, assim. E outra coisa é a ampliação da suíte do casal, da suíte principal, né? Que esse apartamento tem uma característica muito boa, que ele é virado para o mar ainda. Sim. A gente tem a vista, né, linda da praia. Então, poderia ser feito o nivelamento do piso ali da suíte com a sacada e ser feita uma ampliação da suíte com a sacada. Também poderia ser. Até nós, essa questão da ampliação, nós poderíamos fazer para os dois lados, porque essa planta permite já que tem sacada, né, para a Avenida Brasil e sacada para o fundo, que dá, né, com a vista para a Atlântica. Então a gente até fez esse aproveitamento em um dos dormitórios, que é o aqui da Brasil, da frente lá. A gente vai fazer essa extensão e no outro aí a gente optou ainda por não fazer. Mas o que foi de vantajoso, assim, que mesmo que ele, né, seja um prédio com mais idade, a gente conseguiu em planta transformar para um uso mais atual. Então a gente conseguiu transformar em uma planta um pouco mais livre, né, fazer essa integração de 3 espaços, que hoje é sala, cozinha e churrasqueira. A gente conseguiu transformar isso em um grande espaço, né, unificado assim. E aí a parte social também, trazer de maneira que, né, permanecessem 2 suítes e mais, né, um escritório com lavabo. Então a gente, né, tem essa planta especificamente, teve essa possibilidade que conseguiu assim modernizar, né, e trazer o apartamento para os dias atuais. E falando nisso de modernizar, como a gente fala, esse aqui tem um endereço, tem uma excelente área interna e tem uma vista muito boa também. Tanto aqui para o Brasil, porque está mais alto do que os prédios vizinhos, então tem um horizonte limpo, quanto em direção à Atlântica, que tem vista a mar, né? Eu conversava agora há pouco com o proprietário do apartamento justamente sobre isso. Se fores hoje comparar questão de área interna e preço deste apartamento aqui, não está à venda, mas do que vale um apartamento aqui hoje nesse edifício, com os vizinhos da mesma construtora, cara, estão pedindo mais que o dobro. Praticamente a mesma área interna, modernizou, tem mais lazer, tem mais vaga de garagem, ok. Mas é a mesma localização, ele tem o que tem esse aqui. Área interna, vista e endereço. Sim. Para ver como realmente pode valorizar um apartamento mais antigo, você dando uma repaginada, revitalizando. Podendo fazer do teu jeito, assim, né? Porque às sim, vezes personalizando, um apartamento pronto e o acesso, né? O acesso à praia aqui também é muito facilitado. Sim. E além disso, antes, né, da gente iniciar a reforma, nós fizemos assim um levantamento com os prestadores sobre o estado em que se encontra assim o apartamento. Então, tipo, é um apartamento que a gente conseguiu avaliar bem todos os acabamentos que assim que estão bem preservados, que são, né, são bons, foram bem feitos.
e alguns que nós vamos fazer alguns reparos. Então a gente consegue também fazer previamente assim esse levantamento de necessidades, porque às vezes tem muitas coisas dependendo do estado que está o acabamento que a gente nem precisa mexer ou precisa só repaginar uma pintura, um pequeno reparo. Então às vezes não é necessário por fazer abaixo, né, e refazer o apartamento, né, que daí seria pela valorização seria um investimento muito maior. Sim. Então às vezes com um investimento ali, né, limitado dentro de um padrão X, dentro de um orçamento fechado, a gente consegue fazer assim grandes melhoras, né? Com certeza. Eu como corretor sempre coloco isso. Vale mais a pena, digamos, você tem um apartamento mais antigo lá. Se tiver muito ruim de aparência de mobília e tudo mais, tira tudo, pinta, deixa ele impecável, vazio. Sim. Né? Ou, lógico, para ter um giro mais rápido aqui em Balneário, principalmente que, sei lá, 85% dos clientes vêm de fora para cá, não tem acesso a alguém de arquitetura ou alguém que vai fazer uma mão de obra especializada para uma reforma, às vezes até loja de imóveis, o cara está meio perdido aqui, não tem quem faça para ele isso e ele é de uma cidade afastada, que não consegue estar aqui supervisionando, é super complicado de reformar, mas é válido. Então essa turma que vem de fora para comprar aqui sempre vai preferir um imóvel já bonito, de entrar, bater o olho e falar, é aqui. Quero trazer minha mala e já aproveitar. Quero, né, assinar o contrato hoje, amanhã quero estar aqui dentro. Exato. Porque a pessoa vem de férias, né? Então a pessoa não quer fazer reforma durante o período de férias, se preocupar com acabamentos, com escolher coisas, enfim. E é isso que a gente quer começar a trazer à tona e frisar bem para o cliente que pensa em investir em balneário, tanto para morar, para curtir, ou para fazer dinheiro. Sim. Pega um apartamento desse que tem potencial, lógico, tem que escolher tem isso, né? E injeta uma grana, investe nele porque, pô, vai valorizar horrores. Né? E assim, esse edifício aqui, a gente sabe, né, por conta da localização e tudo, que é um edifício que quando o apartamento, falando em si, né, que quando reformado ele vai valorizar muito, né, falando desse feedback, assim, que vale muito a pena por conta dessas coisas que a gente falou, de localização e de área, e que vai suprir as necessidades do cliente, né, que é uma das coisas que a gente sempre pensa. Então, assim, uma das coisas que o cliente levantou era estou pensando em trocar de apartamento, mas não vale a pena, né? Como tu comentou antes, por conta dos valores, das proximidades, das coisas que esse apartamento tem em comum com os outros, não vale a pena. Vale a pena reformar e deixar a cara que o cliente quer, né? Tá então, adequando a nova rotina da família. A nova rotina, exato. E como a Bibiana falou, muitas das coisas aqui a gente conseguiu realmente aproveitar. A gente vai fazer uma repaginação, né, dos itens, mas a gente vai conseguir aproveitar. Por quê? Porque a construtora também, no momento em que fez de uma forma muito boa, com materiais bons, né? Então, uma construtora assim, meio iniciante aí no mercado, né? Não sabe muito, mas exato, mas deu certo, né? Então a gente vê assim o cuidado, né? Até algumas coisas a gente realmente vai substituir porque por questões estéticas, enfim, né, de iluminação, mas são coisas que a gente optou na hora de fazer o projeto, que a gente não precisaria substituir pela conservação, né? Mas que no contexto do projeto vai fazer sentido substituir. Mas enfim, é um apartamento que está bem. A gente vai conseguir com uma reforma relativamente pequena, assim. A fazer assim a evolução do tempo, né, do uso desse apartamento. E a gente nota assim que às vezes, tanto nesse quanto em vários outros, assim, principalmente assim até às vezes que já estão com uma mobília um pouco mais antiga, né, de um uso anterior, que o pessoal vai sempre coloca tudo para dentro lá daquele apartamento, tudo que sobra coloca lá, né, às vezes apartamento de praia. Que a gente, às vezes, falta só uma análise de planta, porque tem muitos apartamentos com grandes potenciais, assim, como esse. Então, que a gente, se fizesse, como tu comentou, uma limpeza e uma análise em planta, tem, assim, um alto potencial de melhorar o investimento, de valorização. Então, assim, é uma questão bem, né, da gente analisar layout e conseguir fazer essa evolução, né, através dos anos, do tempo. Que a gente sabe que tem muitos apartamentos aqui em Balneário. Aqui a gente vai acompanhar, vai passo a passo, se estiver vazio a gente volta, filma. Com certeza. Na hora que começar a quebradeira, na hora que estiver finalizando, vamos acompanhar para mostrar o antes, durante e depois. Mas queria que vocês pontuassem assim, exatamente o que é que vai ser feito nesse apartamento, para a gente entender, depois de transformado, o que é que vocês estão pretendendo fazer aqui para mudar tanto. Sim, assim. tá.
Bom, Começa então falando acho que da sala, de repente. Sim. Aqui na sala, especificamente, assim, a gente vai inverter o layout dela. Hoje em dia, né, a parte da TV, né, das poltronas ali ficam para essa área menor e o sofá aqui tá nessa área maior, então a gente vai inverter pela funcionalidade, vai deixar aqui um grande corredor de abertura, o sofá vai pro lado de lá, saindo do meio do caminho, e aqui a parte de painel de TV, rack vem pro lado de cá, porque aí tem uma espessura, uma profundidade menor, então a gente favorece essa circulação, que é uma área que liga, né, a área da churrasqueira com a área da cozinha. Então, hoje em dia, a mesa de jantar está aqui próxima à porta, no meio do caminho. A gente vai levar a área de jantar para próximo da churrasqueira. Só fazendo um parênteses, uma das coisas que a gente pensou muito foi no momento de abertura da porta de acesso principal, né? Que a pessoa vai ter a possibilidade de enxergar um móvel em todo esse comprimento, assim, que a gente trabalhou de várias formas. Mais linear. Com decoração, com TV. Então, assim, essa ideia de amplitude vai trazer para o apartamento na hora que a pessoa abrir a porta, né? E depois, uma das coisas que os clientes comentaram é que essa área, essa varanda, é o lugar que eles mais gostam de ficar, de sentar, de fazer refeição. Então a gente trouxe o jantar para cá, próximo da churrasqueira, para se tornar um espaço realmente gourmet aqui, né? E para cá vai ficar a área de apoio da cozinha. Certo. E aí também as portas aqui da cozinha, elas vão ser removidas para fazer a integração da cozinha com a sala. Uma das opções era ter uma bancada na cozinha, mas que aí os clientes optaram por não ter, porque eles realmente vão querer usar o espaço da varanda. Então a gente vai conseguir fazer essa integração, né? Isso. Até a gente, como eles comentaram que gostam desse uso dessa varanda, a gente aproveitou e trouxe essa funcionalidade de fazer refeições, seja um café da manhã na varanda, que foi algo que eles comentaram, que eles têm esse prazer. Quanto para servir o churrasco na mesa de jantar, no momento que recebe, né, amigos, família, fica tudo, né, próximo ali da churrasqueira, né, vai ter uma pia. E aí a parte de apoio da cozinha ficaria um apoio mais interno, assim mesmo, mais para uso deles. E aí, tirando a bancada de refeição, que tem uma bancada pequena na cozinha, a gente consegue ainda mais espaço para ficar também mais funcional. Né, a parte da cozinha ali, a parte, né, do cooktop, da pia, da geladeira. Então a gente vai melhorar o uso desse espaço do layout da cozinha. E aí na parte dos dormitórios, assim, o que a gente imaginou, a gente vai manter a suíte master, né? Uma das questões era sobre roupeiro, porque a suíte não é muito profunda. Então tinha a possibilidade de a gente expandir para a sacada, porém a gente não ia ganhar tanto para a questão de roupeiro, mais à vista. Então, nesse momento, a gente preferiu manter a estrutura que tem da suíte master, né? Só remodelamos ali os armários para realmente entrar um roupeiro menor, assim, na suíte. E a gente trouxe alguns armários maiores para a suíte do lado, né? Então, foi onde a gente colocou mais armários, que vai ser uma suíte de visitas com os armários, então, de roupa do dia a dia, né? A gente até conseguiu isso, né? Trouxe esse roupeiro maior para outra suíte, que vai funcionar também como um closet deles, que seria um dormitório de hóspedes, então, né, o uso é mais esporádico. E nessa suíte, sim, então a gente conseguiu ampliar um espaço que avança na sacada, né, numa parte da varanda. Então a gente ganhou ainda uma pequena área que aumentou mais ou menos de uns 10 ou 11 para em torno de 13 metros e meio, né, contando que é uma suíte, então ficou bem confortável. Foi uma reforma que, né, que está sendo feita também. Até na suíte master ali a gente fez essa opção de não aumentar, porque nós temos aqui, como foi comentado, uma parte técnica que também se tornou, de certa forma, um pequeno empecilho, né? Nada que não seja solucionável, mas tem uma parte de área externa, unidade externa do ar-condicionado, fica para fora, lá naquela área. Então a gente, né, em função do calor, da renovação do ar que precisa para a unidade externa, a gente acabou mantendo ela lá, porque no lado de cá nós só podemos usar 3 unidades, que já vamos usar dessa área social toda. Então também é uma questão que envolve regras, um conjunto de regras do prédio. Claro. Então a gente conseguiu aumentar para o lado de cá, porque tem uma área técnica aqui, e no lado de lá não. Então a gente teve essa entrave assim, mas foi solucionada, né, juntamente assim, com o prestador, com uma empresa de climatização, a gente conseguiu solucionar essa questão.
E aí no banheiro social aqui, que é o mais próximo dessa parte do living, que antes era um banheiro social e agora a gente transformou ele em lavabo, porque uma das necessidades do cliente é a parte de depósito. Então a gente transformou onde seria o box em um espaço de armário maior, onde ele pode, né, ter assim essas toalhas, depósito tipo uma rouparia, né? Até depósito assim de produtos de higiene, essas coisas todas sem tomar espaço, né, dos outros ambientes onde a gente já teve que dar um dos nossos pensada. Desafios assim que o cliente trouxe foi a questão de armários, que ele precisava de bastante armários, e outra porque eles vão ter um nenê. E aí eles não gostariam de um dormitório para o nenê, porque eles pensam que vão estar aqui em um espaço de tempo, mas não sempre. E que o nenê, como vai ser muito pequeno, vai dormir provavelmente num berço próximo à cama deles. Mas que eles precisariam de um espaço para guardar as coisas do nenê, o roupeiro, o trocador. Que a gente sabe que tem uma demanda grande, né? Isso. E então o terceiro dormitório para nós foi um desafio, mas a gente conseguiu solucionar de uma forma bem legal. Porque ele, além de ser um escritório, que o cliente também precisava, ele é um dormitório de nenê. Que legal. Então vai ser assim um uso misto. Vai ser um uso bem flexível. Porque, por exemplo, assim, a gente conseguiu fazer de uma maneira com que, assim, caso venha a ser necessário colocar o berço do bebê no escritório, a gente trabalhou esse layout de uma maneira que a mesa seja uma mesa móvel. A mesa de trabalho, a mesa de né? trabalho do escritório. Então, no momento que venha a ser necessário, ou por receber alguma visita, ou pelo bebê já não dormir mais no dormitório dos pais, a gente conseguiria colocar o berço para esse dormitório flexível. E a mesa, como ela é móvel, ela tem exatamente a mesma largura que tem onde tem o estreitamento da varanda. Então, como ele vai ser aumentado, a gente conseguiu uma parede ali de divisão entre os dois dormitórios, que a mesa cabe exatamente ali. Então, o cliente pode trabalhar ali também. O cliente pode trabalhar no seu escritório, na varanda, e o dormitório do bebê, né, o bercinho do bebê pode ficar no dormitório dos pais ou no próprio dormitório-escritório, né, vamos dizer assim. Então a gente conseguiu essa flexibilidade de acordo com o layout, né, sendo planejado assim de maneira antecipada. Foram algumas reuniões assim pra gente chegar nesse consenso, porque antes o dormitório do nenê era junto com o dormitório de hóspedes, mas aí não casava muito, né, ter uma pessoa dormindo e aí precisar pegar alguma coisa pro nenê. Fralda, no meio da a noite, logística ficou melhor. Então a gente realmente pensou muito e a gente não queria também abrir mão dos usos, porque a gente sabia que todos os usos eram importantes, né? Dormitório de hóspedes, escritório, dormitório de casal, dormitório de nenê. E a gente preza muito por essas soluções que sejam funcionais de fato em todos os sentidos. Porque não adiantaria a gente, por exemplo, minimizar um dos usos, mas esse aqui vai usar menos. Mas vai usar em algum momento, aquilo vai se tornar desconfortável. Então, a gente gostaria, né, que todas as situações pudessem ser confortáveis. Então, a gente acabou tendo, né, como a Marina comentou, várias reuniões para chegar à melhor solução e aí deu tudo certo. O nosso maior desafio aqui nesse apartamento foi o layout mesmo, por conta desses múltiplos usos, né? E no tamanho do apartamento, não é que seja um apartamento pequeno, né? Mas a gente não ia demolir nenhuma parede. A gente precisava comportar tudo com a estrutura que já tem, né? Então foi super possível, né? Com esses estudos a gente sair de um apartamento onde moravam, né, um casal de idosos há anos atrás, para agora um uso, né, de um casal jovem com um bebê, né, que vão morar grande parte do tempo aqui, né, e recebem amigos, recebem hóspedes, recebem família, né, provavelmente uma pessoa que vai ajudar também com o bebê. Então a gente conseguiu assim transformar o uso, né, para essa realidade atual, né, que é a situação que eles têm hoje em dia. E para quando? Para 15 de dezembro. 15 de dezembro estaremos inaugurando. Que legal. Então, essa parte toda técnica e de pintura, enfim, parte iluminação. De reforma bruta. Vai estar tudo pronto pro dia 15, né? E algumas coisas de marcenaria a gente também combinou com os clientes que a gente vai dar prioridade para uns 3 ou 4 ambientes. Então, esses ambientes até o dia 15 tem que estar pronto. Tipo cozinha, um banheiro, dormitório, para que eles possam fazer o uso. E algumas coisas mais de detalhe. Aí a gente vai ter que também entrar em acordo com os fornecedores, né? Porque né, nessa época, ainda por cima, tem essa questão que a gente pegou bem nessa época agora, entrando em outubro, que é uma época que tá todo mundo, né,
Já tá com os pedidos cheio de feitos. trabalho, com os pedidos feitos. Então a gente ainda também tinha essa questão para encaixar na logística. Mas assim, acredito que nessa data, então, vai ser possível eles entrarem para viver, né? Vamos registrar, então a gente vai acompanhar daqui para frente, não sei se semanalmente ou a cada 15 dias, vocês que vão dizer à medida que avança, a gente vem, grava, vamos fazer o acompanhamento até a entrega. Fazer um mutirão, vamos estar todos nós aqui trabalhando, pintando. Quando vejo, já bota todo mundo aqui na pintura. Todo mundo no baile. Legal, beleza então, vamos daqui pra frente ver como é que vai girar isso aí. Isso aí, com vai certeza. dar tudo certo. Joia, vai sim. Beleza, gente, obrigado a vocês. Obrigada, a gente agradece. Essa é uma ideia que surgiu aqui numa conversa com as duas arquitetas e estamos executando a ideia, colocando em prática. Queremos a opinião de quem assiste, se está achando interessante, vamos dar continuidade na programação, acompanhando a obra até a finalização. Então, assim, acho que é interessante para que o pessoal conheça como é feita a revitalização de apartamentos mais antigos, das possibilidades que existem aqui dentro de Balneário Camboriú para valorizar, para morar, para viver. E vocês é que vão dizer se a gente vai continuar fazendo depois ou não. Se for para continuar, as meninas têm muitas obras a serem feitas aí, a gente vai acompanhar várias situações de apartamentos, se vier casa, se vier sala comercial. Ou imóvel novo para fazer o layout atendendo ao cliente. A gente quer mostrar vida real do mercado imobiliário e aqui casado com a arquitetura em Balneário Camboriú. Gostou do vídeo? Se achou interessante, deixa teu like, compartilha esse vídeo com alguém que possa se interessar ou esteja pensando em reformar também, leva adiante o vídeo e te inscreve no canal. Ativa o sininho também para receber as notificações. Vou deixar os contatos das meninas aqui embaixo também no descritivo. Sigam a todas aqui nas redes sociais, Instagram, canal de YouTube. A gente está à disposição também para contatos, tanto elas quanto eu. E esperamos o retorno de vocês. Até lá!